Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Tem crente aí? Oh, glória! Glória a Deus. Vamos iniciar essa manhã na presença do Senhor Jesus. Bom dia para vocês também que estão em casa. Que todos nós sejamos visitados pelo Espírito Santo. Se estamos vivos, respirando, é porque Ele nos levantou, o amor dEle, a graça dEle nos alcançou em mais um dia. Amém, igreja? Vamos iniciar aplaudindo ao Rei? Pra selar silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Enquanto a minha história parecia ter chegado ao fim,
Seja bem-vindo à Igreja Batista Pedra Viva. Se você quiser ficar por dentro de todos os acontecimentos, meu nome é Guilherme e eu vim te atualizar de tudo que está rolando por aqui. Se você é visitante, seja muito bem-vindo. Nós temos um espaço totalmente dedicado a você, à sua direita. Se você ainda não passou por lá, dá um pulinho no final do culto, nós queremos nos conectar mais e te entregar um presente. Aqui na IBPV você pode entregar seu dízimo e oferta de duas formas diferentes, utilizando o Pix ou os gasofiláceos que estão espalhados pelo templo. Aos domingos, os cultos acontecem das 9 às 10h30 e das 11 às 12h30. O segundo culto é transmitido ao vivo, então se você tem amigos ou familiares que não estão por aqui hoje, aproveite e envie o link do nosso canal no YouTube para eles que eles possam ser abençoados pela palavra de Deus também. O Ministério de Oração se reúne aqui na IBPV todos os domingos às 8 horas da manhã e às quartas-feiras às 15 horas. E é neste momento que o Ministério intercede por todos aqueles pedidos que nós depositamos na urna. Nós também temos uma sala reservada lá no piso térreo, caso precise de um lugar tranquilo, somente para orar durante a semana. O Aviva Jovem acontece todo segundo e quarto sábado de cada mês, às 18h30. Tem warm-up, tem louvor, tem testemunho, tem adoração, tem pregação e muito mais. Se você tem mais de 18 anos, venha participar. Os nossos jovens são muito receptivos e eles vão ficar muito felizes em te receber aqui. E para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, é só seguir a gente no Instagram. Um abraço e nos encontramos no próximo Aviva. Eu fico muito feliz de avisar vocês que no próximo sábado, às 18 horas, acontecerá mais um batismo nas águas. E para a glória de Deus, mais pessoas estão se batizando, se unindo, formando o corpo de Cristo. Vamos juntos celebrar esse momento tão especial, esse passo tão importante na vida de um cristão. Junte-se a nós, sábado, dia 25, às 18 horas, aqui na IBPV. Aqui nós também temos um espaço totalmente dedicado às crianças. O projeto Boa Terra acontece simultaneamente aos cultos, lá embaixo no primeiro andar. Então, se você veio com crianças, dê uma passadinha por lá, fale com um de nossos voluntários e ele poderá te direcionar às salas. Nós temos uma equipe preparada para receber suas crianças com muito amor e carinho, para ensinar sobre o amor de Deus de uma forma diferente, com músicas, brincadeiras, com muito amor, dedicação e sempre se baseando nos princípios bíblicos. Nessa próxima sexta-feira acontecerá a Mentoria dos Homens, um momento especial onde, com muita adoração, louvor, oração, testemunhos, palavra e muito aprendizado, você vai edificar a sua vida, sua família e o seu trabalho. Venha fazer parte, sexta-feira, às 21 horas, aqui na IBPV. Em breve, retomaremos os cultos de domingo à noite, mas, para que isso aconteça, nós precisamos montar uma equipe de voluntários inteiramente nova, em todas as áreas. Você pode usar a sua vocação, suas habilidades para servir e fazer esse culto acontecer. São muitas áreas disponíveis, no Ministério de Apoio, Fotografia, Vídeo, Louvor, Infantil. Se inscreva, faça parte. Siga a IBPV nas redes sociais. Nós temos Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, tudo para que nós possamos nos conectar da melhor forma. Através dessas redes você consegue tirar dúvidas sobre a programação, falar com os nossos pastores e até pedir oração. O culto já vai começar. Certifique-se de que seu celular esteja em modo silencioso e coloque toda a sua atenção na palavra de Deus que será transmitida a você em alguns instantes. A Igreja Batista Pedra Viva é uma igreja que ama, acolhe e discipula. Nós estamos muito felizes em ter você aqui. Obrigado pela visita. Espero que você tenha um ótimo culto, que Deus abençoe a sua família e até logo. Irmãos, irmãs, bom dia a todos. Olha, eu quero dar um aviso aqui para vocês, importante. Nós alugamos aqui o estacionamento do shopping aqui do lado, tá? Shopping Iguatemi, aqui do lado. Ele vive fechado. Aí o Hugo foi lá, ofereceu um dinheiro para o proprietário, ele alugou para nós, tá? Os irmãos podem parar o carro lá. As irmãs, quando for parar o carro lá, normalmente tem a vaga assim, uma do ladinho do outro. Não põe assim, ocupando duas vagas não. Ocupe uma vaga só.
E nós precisamos de uns cabra macho, assim, sabe? Cabra raiz mesmo, assim, forte, né? Alto. Aqueles com cara de pitbull que não come uma semana, para ajudar no ministério do estacionamento, porque vai ter pau lá, logo, logo, você vai ver. Logo, logo sai briga. Ah, irmão, para na vaga do outro, acha que é dele e tal. Então, tem que ter uns irmãos assim, para compor o time. Nós queremos 10 homens, porque é uma vez por mês. Nós temos 5 equipes para dar apoio. Eu estou brincando, é só para ficar lá orientando os irmãos, tá? Crente não briga, não. Não briga, briga leve, mas pesada briga. Então, aí nós precisamos de 10 homens para entrar no ministério de apoio, porque só na chegada, saída, né, para orientar ali a turma. Aí você fica só uma vez por mês, né? A igreja tem muitas equipes, então ajuda, aí não pesa para ninguém. Então no final do culto, aqueles irmãos que quiserem participar e ajudar, por favor, procure a gente. Já consegui, acho que 3 pessoas no primeiro culto, né? Tem que ser os caras, que nem, tá vendo aquele rapazinho ali que está em pé, lá? Ó. Fica em pé aí, Thiago. Você mesmo, Thiago. Assim, ó. Pode ver, ó. Negão, raiz, forte, né? Gente boa, né? Você é raiz. Geraldo é Nutella, né? Bem, o culto à noite. Nós estamos com muito desejo de começar um culto à noite na igreja. Mas para que isso aconteça, a gente está precisando de voluntários também para ajudar. Porque assim, quando você vem para o culto, você vem para o culto. Mas os voluntários que estão trabalhando para que o culto aconteça são inúmeros, né? Tem gente aqui em todos os andares, na portaria, gente que mexe no som, na transmissão, na projeção, enfim, são vários voluntários que a igreja dispõe. E esse culto da noite nós queremos começar, mas com novos voluntários. Porque pegar os voluntários da manhã e trazer à noite vai sobrecarregá-los, né? A gente fala tanto aqui sobre uma igreja leve, não uma igreja onde tenha muitas atividades para cansar as pessoas, né? Então tem aí o QR Code e nós estamos preenchendo lá, os irmãos e os pastores estão selecionando essas pessoas. Em breve vai chamar para um bate-papo, para a gente montar a estratégia do culto da noite, tá bom? Então, os irmãos que estão aqui na igreja, que já são membros da igreja e que gostariam de servir a igreja, né? Aí eu quero contar com vocês, tá bom? Porque nesse ritmo a gente entende que o culto da noite vai ser um culto onde a gente vai alcançar outro público que não seja o público da manhã. O público da manhã continua vai continuar os 2 cultos, não tem problema. Agora o culto da noite a gente quer evangelizar e ganhar outras pessoas, tá bom? Bem, dito isto, eu queria também, antes de começar a mensagem, não vou deixar para orar depois, pela equipe que vai distribuir os agasalhos, pela Nair também, que está com problema do rim, mas aí eu oro no final, que já faz uma oração só, né? Vamos então abrir a Bíblia em Gênesis 21. A nossa igreja, irmãos, ela tem assim se consolidado como uma igreja saudável em alguns aspectos, né? Nós não queremos esnobar e dizer que a igreja aqui é tudo perfeito, porque não é, né? A gente sabe que a gente tem muitas coisas a melhorar, né? Mas Deus tem nos abençoado, né? E nós temos consolidado o ministério sério, aonde a ênfase é na palavra de Deus,
não somos uma igreja mercenária, não estamos aqui vendendo o evangelho, barateando o evangelho a qualquer custo. Somos uma igreja que prega a palavra de Deus, mas nós também somos uma igreja que temos várias demandas, né? Por exemplo, na área social, a igreja tem feito vários avanços. Se você vir aqui na semana e ver o trabalho que a área social está fazendo com as famílias que moram aqui no Morro da Macumba, ali tem uma comunidade, uma favela. Nós adotamos algumas famílias ali. Eles vêm aqui, tomam café da manhã, recebem oração, recebem alimentos. Agora os jovens vão sair para distribuir os agasalhos. Então nós temos feito alguns avanços na área social. Agora, não se faz esses avanços só com oração, né? Se faz com doação, se faz com finanças. Tem gente que quando a gente pede a doação para agasalho, o cara traz copo da Nadir Figueiredo. Mas o que eu faço com o copo da Nadir Figueiredo? Eu dou para quem? A campanha é agasalho, é roupa, é meião, calça, blusa, moletom, né? Tem gente que traz coisa da Tupperware. Eu tenho a impressão que você quer se livrar daquilo e quer trazer, empurrar para a igreja. Quando tem os bazares que a gente faz aqui, irmão, o bazar aqui da igreja começa 9 horas, quando dá 1 hora da tarde já saiu praticamente tudo, porque a gente não faz pensando na grana. Uma vez o irmão doou lá um negócio, falou: nossa, pastor, mas está vendendo tão baratinho o tênis que eu doei. Eu falei: para abençoar a comunidade. Nós não somos lojista, nós não somos a Digasp, nós somos a IBPV. O cara paga R$5 num tênis e sai feliz da vida, falando bem da igreja. Se eu cobrar R$30 dele no tênis, ele sai falar: pastor, lá é mercenário. O nome da igreja fica ruim, fica mal. Vocês não acham? Então, por exemplo, a igreja em pandemia, fechada, vocês sabem, muitas igrejas fecharam. Mas Deus nos guardou. Na pandemia, nós colocamos aquela frente bonita de vidro que vocês viram. Na pandemia, nós fizemos a galeria. Vocês acham que na pandemia, nós terminamos o estacionamento da igreja lá, pintamos, arrumamos, organizamos. Nós fizemos muitas coisas na pandemia. Nós agora mexemos em todo o sistema de som da igreja. Sabe quanto foi? Você acha que custa quanto uma caixa dessa daqui, ó, pequenininha? Foram R$250 mil em todo o sistema de som da igreja. Para quê? Para quando você trazer um visitante na igreja, não ficar aquele... O cara sai da igreja, e aí, você entendeu o que o pastor falou? Não entendi nada. Porque o cara sai com um zumbi, aí tem que orar expulsando o zumbi do ouvido dele. Essas coisas custam, não são baratas. A gente não comprou lá no Paraguai, né? Tem que comprar, são produtos importados. Agora, por exemplo, um irmão aqui da igreja, um engenheiro, falou: pastor, coloca o prédio todo com placa solar para economizar energia para o prédio. Eu falei: boa ideia. Quanto custa isso? Vou fazer aqui os cálculos para ver. A gente paga quase R$2.000 por mês de energia elétrica, né? Por quê? É elevador, o ar-condicionado está ligado, na salinha das crianças, no calor então, né? Tudo tem custo. 2.000, aí você calcula por ano, dá quanto? 24 mil. Em 2 anos dá quanto? 50 mil. Em 10 anos dá quanto? R$500 mil. Né? Então, tudo tem um custo. Aí o irmão fez lá o projeto das placas para a gente. 64 mil reais para colocar placas de energia solar. E aí fica energia renovável, energia limpa. Aí não paga mais os 2 mil por mês. Falei: beleza, vamos fazer o negócio. Compramos as placas. 53 mil reais só em placa. Placa e a infraestrutura, né? E mais 10 mil os serviços de instalação. Isso porque o irmão que fez o projeto para a gente não cobrou
a parte dele. Nós compramos direto na fábrica, porque ele tem cadastro lá. Se fosse comprar nos revendedores, de 60 ia para 80. Mas não vai ser uma bênção? Aí não vamos pagar mais energia. Então, as pessoas têm que entender que assim, a igreja, para fazer, para oferecer, para desenvolver o seu ministério, precisa de dinheiro. E a gente decidiu não falar de dinheiro, de oferta, de dízimo durante os cultos. Você vem aqui, você vê o aviso lá, ó, o Pix da igreja e tal. A gente não fala. Mas não é porque a gente não fala que a gente não precisa. A gente precisa. Mas a gente não vai ficar aqui com o pires na mão toda hora. Ó, irmão, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que fazer isso. Nós acreditamos que a pessoa convertida, ele tem um coração generoso. É nisso que eu acredito. Eu acredito que uma pessoa convertida, você não precisa falar para ele que ele tem que investir na obra. O que não é convertido, não adianta falar. Porque fala, acha que a igreja é pedante, né? E nós temos ajudado outras igrejas, né? Eu soube de uma igreja no Mato Grosso, que os irmãos lá estavam passando por dificuldade. Nós mandamos uma oferta para eles. Vamos ajudar essa igreja lá, na cidade de Peixoto. Os irmãos ficaram felizes da vida. Ontem nós ficamos sabendo de uma igreja em Marabá, no Pará, também que eles não tinham dinheiro para comprar argamassa para colocar o piso na igreja, piso de cimento. Olha que piso bonito aí, né? Não é bonitinho o piso que você pisa? Aí eu falei assim para o pastor, qual o custo aí da argamassa? Ele me mandou lá o preço do depósito. Eu falei, não, nós vamos mandar uma oferta para você, você vai comprar a argamassa. Fizemos o Pix, mandamos para ele. Rapaz, eles ficaram felizes da vida. Então nós, graças a Deus, porque eu sei o quanto isso reverte de bênção para a igreja, quando a gente ajuda outros. Né? Então, louvado seja Deus. Então os irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque de tempos em tempos, precisa dar às vezes um puxãozinho de orelha sagrado, santo, né? Tem que puxar devagar para não quebrar o piercing do cara, entendeu? Na orelha. Mas tem que falar que os irmãos, olha, quem é convertido é generoso. Você crê nisso? Irmãos, a gente construiu essa igreja aqui, foi assim, nós não temos aqui assim, jogador de futebol, né? O melhorzinho aqui sou eu, de bola, né? Mas eu não jogo mais, então, o Wagner tem um pouquinho de grana que eu sei, mas a mulher torra tudo. A maioria aqui é tudo gente simples, tudo gente trabalhador, né? Gente que é aposentado, gente que trabalha de Uber, gente que trabalha com normal, né? Coisa assim. Não tem aqui nenhum Warren Buffett na igreja, né? Tem alguém aqui? Um acionista, assim? Para ensinar a gente como ganhar dinheiro com ações? Não, então somos uma igreja simples. Só que todo mundo que vem visitar a igreja fala, nossa, a igreja organizada, arrumada, cheirosa, o banheiro limpo. Então tudo isso tem custo. Tem ou não tem? Então a gente não vai baixar o padrão, nós vamos esse padrão para cima, né? Porque quando as pessoas vêm visitar, falam, nossa, que legal a igreja lá, né? Olha, que bacana, né? Os meninos aqui não são profissionais não da música, eles não vivem da música, eles são voluntários. Mas na minha opinião, eles cantam melhor que muitos que estão aí que estão na mídia. Os nossos moços e nossas moças aqui, e os tocadores aí, eles, para mim, é muito melhor que muita gente que está na mídia. Eles só não têm o dinheiro, o produtor, mas assim, eu acho que, por exemplo, as irmãs que cantam aqui na igreja, se participar lá do The Voice lá, elas chegam perto da final lá, se é que não ganha. Bem, um contexto aqui, querida igreja. Abraão, ele está morando na terra dos filisteus. Havia se passado o período em que o seu filho
caçula, o Isaac, havia desmamado. Houve uma festa. O filho mais velho foi expulso, junto com a mãe. Foram peregrinar no deserto. E Abraão seguiu o caminho para a terra dos filisteus. Bem, já é sabido pelos irmãos que Abraão era um homem muito rico e também muito poderoso. Tão poderoso a ponto do rei Abimeleque vir ao seu encontro, propondo para ele uma aliança. Veja você que essa narrativa consiste em 2 acordos. É uma aliança de 2 acordos. No primeiro deles, Abimeleque firma uma aliança com Abraão de não agredi-lo mais durante o tempo que ele permanecer na terra. É uma aliança, ó, não vou mexer mais com você. Dá azar mexer com crente. Não quero briga com você. E a segunda aliança é que o Abraão faz com Abimeleque de que o rei não deveria tomar dele o poço de Berseba, que era o poço que ele tinha os seus servos garantido por direito, que era um poço deles. E naquela época um poço era considerado um Bitcoin, né? Quem tinha um poço tinha muito dinheiro, porque tudo girava em torno da onde tinha água. Então esse episódio, que eu trato a falar agora, fala sobre uma aliança de paz entre Abimeleque, que é um rei ímpio, e Abraão, que era um crente. Então a primeira coisa que me chama a atenção, no verso de número 22, é o reconhecimento do ímpio de que Deus estava sobre Abraão. Veja você que o rei Abimeleque e o seu comandante do exército, Ficol, eles fazem a seguinte afirmação: Deus é contigo em tudo o que fazes. Olha que coisa bonita, irmãos. Deus é conosco em tudo o que nós fazemos. Essa afirmação não é para o incrédulo, é para o crente. O rei Abimeleque desejou a mulher de Abraão. Abraão precisou mentir e dizer que Sara era sua irmã, porque o rei Abimeleque ia criar problemas, ia criar confusão. Ele tinha a seu comando o exército, e Abraão não tinha um exército. Abraão tinha alguns servos, algumas servas. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 16, verso 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles até os seus inimigos. Então Abraão foi um homem tão abençoado por Deus, que Deus fez com que o seu inimigo o reconciliasse com ele. E partiu dele a reconciliação, esse acordo de paz, essa aliança. Irmãos, o crente que teme a Deus, que anda nas pegadas de Jesus, o crente temeroso, o crente íntegro, ele pode ter certeza de que Deus será com ele em tudo o que ele fizer. Tudo que fizer. É como se Deus falasse: eu vou abençoar aquele irmão, aquela irmã,
para que as pessoas vejam que eu sou na vida dele, para que ele receba a glória, né? Quando as pessoas me veem hoje, os meus amigos, de quando eu era jovem, eles falam assim, poxa, Deus fez uma grande obra na sua vida. Eu falo, fez mesmo. Fez mesmo, e está fazendo, e continuará fazendo. E quero que ele faça na vida de vocês também. Segundo lugar, Abimeleque quer firmar um acordo, um pacto com Abraão, e para que nesse trato, para que o rei Abimeleque o trate com bondade. Mas antes de Abraão proferir qualquer discurso, o rei Abimeleque exige dele que ele faça um juramento. Qual é o juramento? Use da verdade. É para falar a verdade. É lógico. Abraão entrou no território de Abimeleque falando mentira acerca da sua mulher, Sara. Então, esse testemunho negativo não pode ser repetido. Agora eles estão firmando uma aliança. E uma aliança deve ser firmada na verdade. Alianças firmadas na mentira não dá certo. Ora, o casamento é uma aliança. A conversão é uma aliança. A sociedade que você faz com uma pessoa é uma aliança. Nós somos seres aliançáveis. E se eu fizer uma aliança com base na mentira, imagina, eu caso, aí no dia lá da cerimônia, diante das testemunhas de Deus, do pastor, do padre que está oficializando o casamento, ali eu falo, não, vou ser fiel, serei fiel à minha esposa, tal, na pobreza, na miséria, na riqueza, na fartura, na magreza e na gordura. Aí, chega na hora do vamos ver, eu quero ter vida de solteiro, eu quero frequentar happy hour, eu quero sair com os meus amigos, não incluo a minha esposa nas minhas atividades. Ora, eu firmei uma aliança com quem? Com os meus amigos ou com a minha esposa? Então, isso passa a ser o quê? Um produto da mentira. Há muitos crentes firmando alianças e estão sendo enganados, porque essas alianças não estão levando você para mais perto de Deus, pelo contrário, estão te afastando de Deus, te afastando da igreja. Você toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque os pactos, segundo esse texto, devem ser feitos com base no fundamento da verdade. E qual foi a resposta que Abraão deu para Abimeleque? Juro não mentir. Não vou mentir mais. Nós vamos fazer uma aliança, e o que vai reger essa aliança vai ser a verdade. Verso de número 25. Ainda antes deles avançarem na negociação, o Abraão repreende Abimeleque acerca do poço que os seus servos deveriam, ou haviam tomado à força dele. Então Abimeleque se defende, diz o texto aí, dizendo, olha, eu não sei quem fez isso, eu não tenho conhecimento. Eu não recebi nenhuma notificação, nunca ouvi falar disso. Né? Então veja aqui, o processo de negociação em busca da paz acontecendo. O rei exige de Abraão que ele fale a verdade, não minta, e Abraão exige do rei que o poço seja devolvido, porque havia sido os servos de Abraão que cavaram aquele poço. Irmãos, o crente é alguém produtivo. A atividade de cavar poços
Era uma atividade produtiva. O crente não tem que ficar dependendo de Bolsa Família, Bolsa do governo, Bolsa do Estado, Bolsa da prefeitura, Bolsa disso, Bolsa daquilo. Ficar se vitimizando. Ah, eu sou vítima da sociedade. Sociedade está... Rapaz, vai trabalhar e produzir. E ganhar dinheiro. E Deus vai te abençoar. Amém? E nada de ficar escorando na sociedade, no governo, achando que, ai, agora se o fulano voltar, se o fulano sair, se o outro fulano entrar, se a terceira via aparecer, a quinta via, a sexta via. Irmãos, nós não dependemos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta via. Nós dependemos de Deus. Se você trabalha, você é dizimista, você abençoa o reino de Deus, qual razão Deus teria para não te abençoar? Verso de número 34. Abraão agora é uma luz, não mente mais, está dando bom testemunho, chegou a um bom acordo, fez uma aliança de paz, e tudo isso aonde? Na terra de quem? Dos maiores inimigos de Israel. Na terra dos filisteus. O Abraão é um homem abençoado por Deus entre os ímpios para ser bênção para os povos, porque é fácil você ser luz na igreja, não é? Aqui no culto, mas ser luz na terra dos adversários, na terra dos filisteus, nessa sociedade depravada que nós estamos vivendo, aí não é para todos. Por isso, meus irmãos, que Abraão, ele permanece, foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Olha aqui, o homem de Deus, mesmo estando no território inimigo, está em paz. Aqui na terra dos filisteus, o seu filho Isaque cresce. Ele não perdeu a fé. Tem gente que vai para a faculdade e perde a fé. Muda de estado, de país, perde a fé. Faz o seu quê, muda de emprego, perde a fé. Vive perdendo a fé. O Abraão não. Ele está na terra dos filisteus, no lugar de ateus, mas ele permanece fiel. E depois desse episódio, nós vamos tratar disso no capítulo seguinte, aonde Deus leva o Abraão à sua prova mais profunda. Depois vocês lêem o capítulo anterior que vocês vão entender o que eu vou falar. O homem está em paz com Deus, desfrutando de um recomeço, não mente mais. Agora Deus pode levar ele para uma prova mais profunda. Sabe por quê, irmãos? Porque a ausência de provas na nossa vida não é um bom sinal. O crente precisa de prova. Porque as provas são pedagógicas, nos leva ao crescimento. Tem crente que fica orando, Deus não me dá prova, não me dá luta, não me dá tribulação, não me dá isso, não me dá aquilo, não me dá aquilo outro. Aí como se, tá bom, boneca, você quer dizer que você não quer nada, você não quer ter provinha, então tem que remover você do mundo, então morra. Porque enquanto você estiver no mundo, o mundo jaz no maligno. É difícil. Quem aqui que não está passando por uma prova? Quem aqui que não está passando uma prova com dinheiro, com saúde? Quem que não está passando uma prova aqui? No casamento, na fé, com a igreja, no trabalho, nos estudos não está conseguindo deslanchar? Me diga. Lógico que passa. Irmãos, para concluir, é possível ver nessa aliança de Abraão com Abimeleque uma espécie de
cooperação entre crentes e descrente, entre igreja e Estado. O Estado aqui é representado pelo Abimeleque. E a igreja aqui é representada pelo Abraão. Houve uma aliança. É possível a igreja se aliar com o Estado. Quando, pastor? Quando for para promover a justiça social. Aí dá para trabalhar juntos. Entendeu? Nós agora, esse mês, cadastramos a igreja, criamos o Instituto Pedra Viva. O que esse instituto vai fazer? Nós vamos atrás de recursos para praticar a justiça social na nossa região. Porque, irmãos, como é que a gente cuida dos pobres da nossa região? Precisa ter parceria com empresas privadas, parceria com o Estado, porque não é fácil. Então, é possível esse tipo de cooperação quando for promover a justiça social. Amém? O crente não deve ver o Estado como um demônio. O Estado não é um demônio. Há muitas coisas que o Estado faz que é para o nosso bem, assim como há muitas coisas que eles também fazem que só por Deus. Bem, então eu gostaria de orar nessa manhã e dizer a você, talvez, você fala assim, pastor, mas o que Deus falou comigo hoje? Eu não sei, né? Mas Deus deve ter falado alguma coisa para você. Busque se reconciliar com Deus. Busque a verdade, como buscou Abraão. Busque ser alguém produtivo, amém? E Deus vai te abençoar. E aí eu posso profetizar na tua vida. Que tudo que você fizer, Deus estará contigo. Como diz o versículo. Amém? Irmãos, eu gostaria de levantar um clamor aqui pelas pessoas que estão com problemas de saúde. Precisando de milagre. Nós oramos aqui pelo nosso irmão Carlos, no primeiro culto. Talvez o Carlos esteja assistindo a gente pela internet. Débora, nós levantamos um clamor aqui pelo Carlos, no primeiro culto. Mas eu gostaria de orar por mais pessoas também. Eu tenho aqui a dona Nair, que está com um problema nos rins, nós vamos orar por ela. E se tiver mais alguém, eu vou pedir para você vir aqui à frente, nós vamos orar. Aquela menininha que ficava aqui pegando o microfone e cantando, a Júlia, que fez aquela cirurgia no coração, tadinha dela, né? Complicada. Graças a Deus, deu tudo certo com a cirurgia dela. Já está em casa, se recuperando. Daqui a pouco ela volta pro culto, né? Está lá nos pós-operatório. Mas vocês podem vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Eu vou colocar aqui também o Márcio, quem são as pessoas que vão com você entregar? Pode vir aqui à frente também, vamos orar por vocês. Eles vão, se alguém quiser acompanhar vocês, pode ir, Márcio? Alguém da igreja ou a sua equipe está fechada já? Depois do culto? O Márcio, cadê ele? Está aí? O Elias aí, o pessoal? Eles vão sair para entregar. Ah, tá. Eles vão sair para fazer uma obra social hoje, que é para entregar os agasalhos. Nós vamos orar pela obra social deles, né? Para Deus também abençoar. E vamos orar por vocês aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Orar pela saúde de vocês. Vocês apresentam diante de Deus qual é o motivo e nós vamos orar. Eu vou pedir para a igreja levantar, ficar de pé, estender as mãos aqui para eles. Aleluia, Jesus.